Olá, tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego Ramires e hoje a gente vai ver a aula 1, né, do módulo 7. E essa aula vai versar sobre o texto Segundo Tratado sobre o Governo Civil do Locke. É um dos textos mais importantes em filosofia política, da tradição do contratualismo. E aqui eu vou falar de alguns pontos principais, a gente vai fazer uma análise dos elementos mais importantes. Mas antes de fazer isso, eu queria apontar, fazer feito uma introdução. Primeiro, essa obra ela é dividida, digamos assim, em duas partes, né? Na verdade, existe o primeiro tratado sobre o governo civil, no qual o Locke tenta refutar a obra Patriarca do Robert Filmer, né? Esse autor ele defendia um direito divino dos reis, com base no princípio de autoridade paterna, que teria sido, né, advindo de Adão, e a partir desse, que seria o primeiro pai, o primeiro rei, teria uma descendência. Esse é o primeiro tratado sobre governo. O que acontece? O Locke tem essa obra de Locke, refuta essa tese, e num segundo momento, né, depois ele lança o segundo tratado sobre o governo civil. Nesse, ele tenta, né, ele estabelecer a origem, extensão e objetivo do governo civil. Né? Então, por isso que a gente, muitas vezes, ele vê algumas edições, está assim, dois tratados sobre o governo civil. Ele abarca o primeiro tratado, esse que é refutar a obra patriarca, e o segundo, quando ele vai tratar sobre a extensão, objetividade, o objetivo do governo civil. E tem um ponto importante que tem, quando nós lermos essa obra, assim, que tem que estar bem em mente, que é a questão do consentimento. Quando a gente fala em contrato, a gente está pensando no consentimento. No caso, é um consentimento, não é um contrato entre os indivíduos que vivem em sociedade e a autoridade política, o Estado. É importante isso porque, a partir de Locke, ele vai dar origem, ou pelo menos ser o pai ou avô, seja o que for, de uma tradição política chamada liberalismo. E o liberalismo é um conceito político, econômico, que se desdobra depois do século XIX, século XX, mas a questão é o seguinte: o Locke, né, esses autores posteriores, tudo vão de um modo ou de outro beber lá na fonte de Locke. O, e o interessante, assim, é que a gente tem que ter em mente alguns pontos básicos. Por exemplo, Locke, ele defende uma concepção que os indivíduos possuem certos direitos que são anteriores ao Estado, né? Os indivíduos são iguais e possuem esses direitos que são universais. Quando eu digo isso, qualquer indivíduo na Terra, né, ele possui certos direitos, né, independente de posição social, talento, cor de pele, sexo, gênero, né. Esses direitos são anteriores ao Estado. Não é o Estado que concede esses direitos. Não, os indivíduos possuem, são direitos naturais. E tanto que alguns autores contemporâneos retomam essa questão. Por exemplo, Nozick. O Nozick é um autor que a gente pode chamar de neocontratualismo. Ele tenta fundamentar um Estado, né, e estruturar quais seriam as funções do Estado, e define uma concepção mínima de Estado, a partir dessa ideia lockeana, de que os indivíduos têm esses direitos, né, direitos que são anteriores ao Estado, e o Estado deve, então, apenas garantir esses direitos, e não o Estado que concede esses direitos. É um ponto importante. A gente pode pensar, mas que direitos são esses? Direito à vida, né? O indivíduo não ser, vamos dizer, torturado, assassinado, que seja escolhido quem pode ou não viver, que indivíduos possam ir para ser presos e ir para campo de execução, né, por exemplo, né? O direito à liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, todos esses direito de ir e vir, todas essas ideias, né? E o outro elemento, o direito à propriedade. E Locke acha que o indivíduo tem o direito à propriedade.
né? A gente nem vai tratar aqui, mas, de modo geral, o direito à propriedade, no sentido de Locke, quer dizer que o indivíduo é legítimo proprietário daquela porção de terra, daqueles recursos naturais, que ele mistura seu trabalho, né? Uma propriedade que não seja de ninguém, e então o indivíduo, ao misturar o seu trabalho, é legítimo proprietário daquela terra, ou recurso natural. E aí, se ele é legítimo proprietário, o único modo pelo qual é legítimo transferir essa propriedade, né, título de propriedade, seria mediante troca, né, consentimento ou venda. Essa é uma posição que também é uma das bases da tradição liberal, a questão do direito à propriedade, que vai ter vários desdobramentos. Outro ponto é um direito de não agressão, não impedimento, que é o sentido negativo de liberdade, que é enfatizado também pela tradição liberal. Isso é, quando a gente pensa a liberdade como não impedimento, não coerção, né? São essas liberdades como liberdade de expressão, então o indivíduo ter a possibilidade, não ter o impedimento de falar o que bem entenda, né? Ou mesmo que esses discursos ou opiniões sejam erradas, sejam ditas erradas por outros indivíduos. Liberdade religiosa, por exemplo, de escolher uma religião, ou mesmo de não ter religião, ou não professar nenhuma fé. E o interessante é que essa ideia de direitos anteriores dos Estados, por exemplo, influenciou uma forte influência na Declaração de Independência dos Estados Unidos e até a formação da Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um bom exemplo. Por exemplo, eu cito aqui a Declaração de Independência, 1776. O texto anterior, né, teve uma primeira redação do texto, depois o texto final muda um pouco, mas eu trouxe a primeira aqui, porque filosoficamente ele é mais acurado. Então eu cito aqui a Declaração de Independência. Consideramos estas verdades sagradas inegáveis, que todos os homens são criados iguais e independentes, que dessa criação igual resulta que eles possuem direitos inerentes e inalienáveis, dentre os quais estão a preservação da vida e da felicidade e a busca da liberdade, desculpa, e da busca da felicidade. Vocês veem bem claramente a Declaração de Independência dos Estados Unidos enfatiza e aponta essa ideal, vamos dizer, lockeano, de que os indivíduos são iguais nessa condição de iguais, possuem certos direitos que são inalienáveis. O ponto. Bom, a partir desse ponto, né, a gente tem a questão, que é a legitimidade da autoridade política, ou seja, a justificativa do Estado. E Locke tem que tratar desse tema, né? Bem, já que esses indivíduos possuem certos direitos, como é que se dá a justificativa do Estado e por quê? Por que nós adentramos ao Estado? Por que é necessário o Estado, né? Então, nesse texto a gente pode ver, eu fiz um recorte do texto que eu passei lá que eu postei lá. Ele é vamos dizer, é o texto original do segundo Tratado do Governo Civil, só que ele é uma edição, né, com os principais, vamos dizer, pontos, para uma melhor compreensão. Então, são divididos em três partes, ou três elementos, que são, o primeiro, o que a gente pode dizer na justificativa de Locke, né? Um estado de natureza, no qual os indivíduos possuem certos direitos. E é bom lembrar, quando a gente fala em estado de natureza aqui, é um experimento mental. Esses autores, não só o Locke, mas Rousseau e Hobbes, eles fazem um experimento mental sobre o que seria essa sociedade antes da sociedade política, né? Claro, eles têm alguns elementos, segundo a filosofia dele, ou como eles percebem a humanidade, a natureza humana, mas a ideia aqui que a gente tem que estar sempre em mente que é um experimento mental, para justificar o Estado, o contrato social, né? A questão da legitimidade da autoridade política. Então, tem o primeiro momento, do Estado da natureza, aquele momento de transição, né? A mediação do contrato social, a passagem, e um terceiro ponto é o Estado civil em si, né? Então, passamos agora à análise do texto, eu vou apontar alguns pontos, assim, e para melhor compreensão, né? E para nós entendermos o porquê o Locke escreve esse texto. Mas sempre ter em mente o seguinte, a filosofia, ela trata de problemas. O problema aqui, o Locke está
tratando o problema da legitimidade da autoridade política. É um problema no tempo de Locke, como é um problema no nosso tempo, né? Se a gente pensar só na tradição liberal, a gente tem pelo menos dois grandes autores no século XX, agora, nos últimos 50 anos, que tratam dessa questão. Por exemplo, Rawls, né? É o famoso dessa vertente liberalismo igualitário, e como já citado, Nozick, né? Na tradição que a gente chama libertarianismo. E eles têm a mesma problemática, né? Como se dá a legitimidade da autoridade política. E de um certo modo, um modo ou outro, eles vão beber na fonte desde o contratualismo clássico de Locke, por exemplo, né? Bem, o primeiro ponto, então, que eu chamaria aqui de inconveniências do estado de natureza. Como eu disse, os indivíduos têm esses direitos, né? Para Locke, tem esses direitos naturais que são anteriores ao Estado. Mas aí surgem alguns problemas. Locke vê que existem alguns problemas. Por exemplo, o problema da justiça, né? Como resolver conflitos, né? Como a necessidade, a gente pode, quando fala da justiça, tem a necessidade de um terceiro para mediar. Esse é um dos problemas que Locke aponta, né? Que é inconveniente no estado de natureza. E o outro é a questão de garantir esses direitos, que é a vida, a liberdade e a propriedade. Então, a gente tem esses convenientes no estado sem, vamos dizer, sem autoridade política. E a partir disso, né, desse primeiro momento, né, Locke ele vai dizer que, olha, há uma diminuição da igualdade, digamos, desse primeiro momento, uma igualdade de autoridade, né? Mas essa diminuição se dá para garantir que tais direitos, há necessidade. Por quê? Porque nesse estado de natureza tem certos inconvenientes, né? Então, cito, por exemplo, para ficar mais claro, na página 96, Locke diz: e por essa maneira a comunidade consegue, por meio de um poder julgador, estabelecer que castigo cabe às várias transgressões, quando cometidas entre os membros dessa sociedade, que é o poder de fazer leis, bem como possui poder de castigar qualquer dano praticado contra qualquer dos membros por alguém que não pertença a ela, que é o poder de guerra e de paz. E tudo isso para a preservação da propriedade de todos os membros dessa sociedade, tanto quanto possível. O ponto é isso, olha, já que no primeiro momento há esse problema de garantir a justiça, garantir esses direitos, né, por meio de uma legitimidade, vamos dizer, do aparato estatal, nós conseguimos resolver esses problemas. Então, a gente vai ter uma justiça, estabelecer uma justiça, esse terceiro, imparcial, não sei, para conseguir que os indivíduos resolvam esse problema inconveniente. Por exemplo, a justiça. Do mesmo modo, o Estado garante a propriedade, o Estado garante, mediante legislação, a liberdade dos indivíduos, todas as liberdades, garante o direito à vida e se estabelece uma ordem social, uma ordem política, no qual esses indivíduos que têm esses direitos anteriores ao Estado podem ter esses direitos garantidos de modo mais forte, né? Então a gente tem legislativo, executivo, judiciário, polícia, exército, todas essas atribuições mínimas que a gente pode pensar na execução, vamos dizer, como atribuições do Estado. Então o Estado é como um garantidor de direitos contra inconveniências que possam surgir ou que surgem no estado de natureza. No segundo, então, assim, esse é o ponto principal da, digamos, da necessidade do governo, né, da existência do Estado. Mas aí tu tem um momento de transição. Bem, tu tens convenientes, o Locke aponta, ó, tem esses vários inconveniências, né, e nós necessitamos, como se pensa essa transição? Como é que se dá o começo das sociedades políticas? Locke vai dizer que é a união dos indivíduos, desses indivíduos, para formar um contrato. Então, os indivíduos se unem, né, e realizam um contrato. Né? Vou citar aqui um trecho na página 97. A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se,
em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. O ponto é esse, então, os indivíduos se unem e desejam formar um contrato. E Locke vai dizer, bem, mas esse contrato nem precisa ser entre todos os indivíduos, né? Até porque seria um problema, né? Imaginem como é que a gente consegue juntar todos os indivíduos, né? Todos de uma certa sociedade para realizar esse contrato. Só para abrir um parênteses, alguns autores não vão concordar nesse tipo de contrato. Eles vão dizer que o contrato, de fato, deve ser voluntário com consentimento. Então, só quando o indivíduo, de fato, consente, se une no contrato, todos os indivíduos, esse contrato seria legítimo. Mas Locke não pensa assim. É, o Locke só acha que a vontade, que existe uma maioria de pessoas, né, que realizam, né, essa ideia, né, de se unir pelo tal do contrato já garante a legitimidade do contrato, né? E após esse contrato, obviamente, né, os indivíduos devem seguir, né? Há uma obrigação política, a gente chama uma obrigação política. Citando outra parte aqui, outro trecho, na página 98, o que dá início e constitui realmente qualquer sociedade política nada mais é senão o assentimento de qualquer número de homens livres e capazes de maioria em se unirem e incorporarem a tal sociedade. Isto e somente isso deu ou poderia dar origem a qualquer governo legítimo do mundo. Então, isso, a ideia, ele enfatiza, deixa bem claro que não são todos indivíduos, mas a ideia da legitimidade da legitimidade da autoridade política está no contrato. Ele só é legítimo a partir desse contrato. E o ponto para enfatizar aqui como eu coloquei anteriormente, né, o consentimento. Tem uma ideia de consentimento, os indivíduos têm um consentimento em se unir e realizar contrato, e uma união voluntária. Não há, vamos dizer, segundo essa teoria política aqui, essa justificativa do Locke, não é uma imposição no tipo que um grupo toma posse ou toma a força a outra sociedade, mas que há uma união voluntária entre indivíduos com consentimentos e eles estabelecem esse contrato. Mas a gente tem que ter em conta o seguinte, eles podem falar, pô, mas a história não mostra isso. A gente tem o exemplo do Brasil, né, que não me parece, né, de fato não aconteceu isso. Os indivíduos não se reuniram para realizar o contrato. Tem que ter sempre em mente que isso aqui é uma teoria, em filosofia política, ele tenta justificar, né, uma prescrição do que deveria ser, né? Ele tenta justificar um tipo de autoridade política, né? Ele tenta justificar a legitimidade da autoridade política, baseado numa ideia de contrato, né? E o terceiro ponto é, de fato, esse contrato social. Então, os indivíduos no momento anterior estavam no estado de natureza, no estado que tinham certos direitos, houve algum inconvenientes, né? A partir disso, então, eles resolvem se unir, né? E estabelecer um contrato, e dessa união se sai um contrato. De fato, assim, os indivíduos têm certas obrigações, né? De seguir as leis, por exemplo, e o Estado também tem certas obrigações, né, de garantir esses direitos, garantir que esses direitos não sejam violados. E, por exemplo, então, a partir desse contrato social, né, nós teremos a garantia dos direitos à vida, à propriedade e liberdade, né, por exemplo, direito à propriedade, como eu já disse, o direito à justiça, ao julgamento justo, né, a gente teremos direito a garantia de não ser torturado, de não ser preso sem o legítimo julgamento, todas essas coisas. Mas o ponto é que nesse contrato, para Locke, também para os autores que defendem essa tradição, há uma relação contratual entre o governo e seus cidadãos, ou entre os indivíduos em sociedade, né? Então, a partir desse contrato, a grosso modo,
O governo deve fornecer determinados serviços à população, como segurança, a gente pensa educação também, justiça, seja o que for. No Brasil, por exemplo, além disso também a gente tem o governo deve garantir também fornecer, desculpa, fornecer uma saúde, fornecer uma estrutura básica também, infraestrutura, seja o que for, e os indivíduos têm certas obrigações, né? Os indivíduos têm a obrigação a pagar imposto, obedecer leis, né? Mas o ponto que, em última análise, né, para Locke, né, e para a tradição que, 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 que surgiu a partir dessa ideia dos contratualistas clássicos, há esse contrato entre os indivíduos e o Estado. E esse contrato ele é com consentimento, né, e com a união dos indivíduos, né, a união dos indivíduos, né, Locke deixa bem claro, a união dos indivíduos para resolver esses inconvenientes que surgem numa sociedade sem Estado ou sem uma legitimidade da autoridade política, né? Bem, seria mais ou menos isso, né, a nossa aula. Espero que vocês façam a leitura ali dos textos, o recorte que eu fiz. A partir daqui da aula, eu acho que ficará mais claro, né, a leitura, mas o ponto é esse. Né, você tem que entender que tem esses três estágios, né, e o ponto principal desse texto do Locke, né, é a legitimidade da autoridade política. Né? Qual é? Que é um problema contemporâneo, é um problema, se a gente pensar, bem visual. Né? Como é que se dá? Por quê? Né? Por quê? Da onde é que surge a legitimidade da autoridade política? E para finalizar, eu posso citar, a gente pode fazer um experimental. Vocês imaginem, por exemplo, se eu resolvesse agora, no meu bairro, aqui na minha região, em Pelotas, prender ou pegar à noite, caçar, vamos dizer assim, ou prender pessoas que cometessem crimes. Vocês imaginem, eu chego e, e vejo à noite alguém tentando assaltar uma mulher e prendo aquele pessoa, né? E levo lá para minha casa, faço feito aqui um julgamento, digo, olha, tu não deve, tu não deve realizar isso, aquele indivíduo tem certos direitos, ou é contra a lei, roubo, seja o que for, e prendo aquele indivíduo, né? Vocês diriam que eu estaria agindo fora da lei, que seria imoral esse tipo de ação, né? Vocês não concordariam com a minha ação, a maioria não concordaria, né, com a minha ação. Mas se for, por exemplo, um policial que faça isso, faça a mesma ação, vá lá, prenda alguém que esteja tentando assaltar uma mulher, leve para a delegacia e após o julgamento tranque essa pessoa numa cela, vocês possivelmente vão dizer, olha, é legítima essa ação. E no fim a gente tem as duas ações, né? A gente tem a ação que eu realizei que é igual à ação que o policial e o poder judiciário realize também. E só que há uma distinção, né? Ou pelo menos as pessoas percebem uma distinção nessas duas ações. E o ponto da distinção entre essas duas ações está o ponto da legitimidade da autoridade política. Por que que eu, realizando uma ação X, os indivíduos, grande parte, não estabelece como legítima, e o Estado, os agentes do Estado realizando tal ação, os indivíduos percebem como uma ação legítima, né? A mesma ação. O ponto aqui, de plano de fundo, está a legitimidade da autoridade política, né? Esse é o ponto. E a partir disso, por isso que alguns autores tentam responder essa questão em filosofia política, e Locke é um exemplo. Bem, então seria isso. Bons estudos. Um abraço.